Salve, salve, torcedor alviverde, a gente chega com muita informação sobre esse roubo que o Palmeiras sofreu. Primeiro a gente tem aí o craque Neto, cara, cravando que é melhor entregar a taça pro Flamengo, do jeito que eles estão roubando descaradamente para o Flamengo, tá vergonhoso. E a gente vai trazer o áudio do Varmengo sobre os dois lances mais polêmicos, do pênalti pra cima do Gustavo Gomes, do Jorginho, que em nenhum momento nem pulou, só empurrou o Gustavo Gomes, e a gente vai trazer também o áudio do VAR sobre o outro lance do segundo gol do Flamengo, que foi falta no Vitor Roque, falta no Bruno Fux, e o Varmengo, ó, ficou caladinho. Então, sem mais delongas, vamos tocar esse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Ah, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, cara. Não marcar o pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes do Palmeiras, isso é o maior absurdo. Pode entregar aí pro Flamengo aí. Vocês estão de brincadeira, vocês não vão falar nada? Pô, eu tô assistindo o jogo aqui em casa, mas foi muito pênalti. Só absurdo, cara. O VAR em menos de 5 segundos falou que não, o árbitro não foi. Ah, pode parar, velho. Pode parar que acabou. Pode dar o título pro Flamengo aí. E o que eu quero dizer a respeito da arbitragem, porque é nossa obrigação também, por uma questão de coerência, porque a gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do clássico São Paulo e Palmeiras. Porque o Palmeiras não teve um pênalti apontado a seu favor logo no início do jogo, e é claro, vale a mesma coisa da reclamação de 15 dias atrás. Um pênalti marcado não significa um gol anotado. Mas nós estamos falando de um pênalti que eu acho que é difícil alguém discordar, o pênalti do Jorginho no Gomes. E no lance do pênalti no Pedro, ele empurra o Fux com as duas mãos. Quem acha que o Jorginho fez pênalti no Gomes, obrigatoriamente tem que achar que o Pedro fez falta no Fux. Os dois lances são iguais, só que o empurrão do Jorginho nas costas, o empurrão do Pedro no Fux é de frente, usando as duas mãos. O Fux se levanta, há quem ache que ele tentou cavar uma falta, que ele tentou valorizar. Pode ser, vamos falar sobre isso. Mas há um empurrão do Pedro, não há como não ver o empurrão do Pedro. O Fux se levanta e faz o pênalti. O pênalti aconteceu, sim, é evidente. Mas eu só queria colocar isso. É muito triste, muito ruim e muito desagradável, é um sabor péssimo. 15 dias depois de um escândalo que aconteceu no Morumbi, o jogo que poderia ter decidido o campeonato, para o qual todo mundo no futebol brasileiro, na estrutura de organização, em especial a Comissão de Arbitragem CBF, sabia que a arbitragem teria que ser limpa hoje. Alguém escolheu esse árbitro e no primeiro lance de impacto no placar, de possível impacto no placar, o árbitro e o VAR erram absurdamente. No primeiro lance. Então é apenas isso. Não dá para não falar sobre esse tipo de coisa aqui, quando um jogo, 15 dias depois de uma atuação escandalosa da arbitragem no Morumbi, comete os erros que cometeu hoje. Não importa para quem foi. Aliás, só para terminar, me desculpe, Não, William. pode falar. Se alguém olhar para a arbitragem hoje, não só do árbitro em campo, como da equipe de VAR, no sentido de, olha, não se pode permitir que alguém acredite que o Palmeiras, extremamente favorecido contra o São Paulo, volte a ser favorecido contra o Flamengo. A arbitragem de hoje, ela cumpre esse papel. Ela cumpre esse papel. Em termos de imagem, ela cumpre esse papel. Só duas coisinhas aqui em cima do que você está falando, tá? Então vamos lá para passar para o Calçade aqui, que pediu a palavra. Vamos lá, só para a informação. O John Martins foi expulso. Isso. E o Piquerez também expulsos aí no final do jogo. Depois que acaba, eles vão para cima da equipe de arbitragem e tal, foram expulsos. O Piquerez está fora do próximo jogo do Palmeiras, que é em casa contra o Cruzeiro, certo? Cruzeiro. Perfeito. Aí tem uma declaração do Gustavo Gomes na saída do gramado. Tá aqui, abre aspas. No Brasileirão não conseguimos vencer o Flamengo, mas vencemos em grandes finais. São duas grandes equipes, mas eu fico triste. Sampaio, o árbitro, né, o Wilton Sampaio, é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase 8 anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Vou repetir o que falou Gustavo Gomes sobre o Wilton Sampaio. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso.
Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Eu tenho o código. O que acontece no campo, fica no campo. Não vou falar. Então a gente vai trazer aí o áudio do Varmengo, que não viu a falta pra cima do Vitor Roque, não viu a falta do Pedro pra cima do Fux. Sinceramente, um absurdo, rapaziada. Vamos acompanhar aí. Busca a Mosquilha na falta. Aqui. Ataque. Pode jogar aí, cara. Eu não vi nada de errado aí, não, viu? Pra mim também não. Pra mim tudo certo. Tá marcado que estiver no PP. Tem o trombão, um encontro aí, não foi nada. Do Ataque. Pedro ali, tá? Possível penal. Campo marca o pênalti, tá? Não possível falta de ataque antes. Vamos ver o possível penal, tá? Esse é um pisão dentro da área, tá? 16,50. Solta em looping. Ok, por aquela imagem, a gente vai checar o lance, tá? Câmera 2? Ok. Não, por aquela que a gente viu, por favor. É dentro da área já o contato, por essa. Ok. Em looping, Raul, por favor. Em looping. É, isso daí. Deixa um loop long. Claramente tem um pisão que impacta na queda dele. Claramente. Wilton, o penal tá confirmado. Só vamos checar o APP, tá? Solta desde o início da possível falta lá na origem. Solta. Mais atrás? Vai. Não, tá, ali tá bom. Solta. Mais pra frente, Raul, mais rápido. O penal tá confirmado, Wilton, só estamos checando o APP. O pisão é claro. Ok, caiu. Então, possível falta aqui, vamos ver se tá dentro do APP. Pode soltar. Solta, Raul, por favor. Seguindo a velocidade real, ok? Ok. Para. Volta ali, ó. Ok. Da possível falta que tem lá, a partir do momento que ele joga essa bola para trás, não tem mais verticalidade e a equipe tá totalmente no seu campo de defesa e postada, tá? Perfeito. Possível falta aqui agora de ataque, tá? Antes. Vamos ver essa possível falta do Pedro aqui, que pode impactar que ele poderia ir pra jogada. Vai, solta. Tem uma câmera atrás do gol esquerdo também que dá pra ver. Calma, tá? Isso. Não venha. Se vir vai levar cartão. Tome, por favor. Sai, amigo. Tá? Volta. E eu quero ver se em velocidade real, pra ver se tem essa falta aqui. Por aquela imagem que você me deu. A inglesa? Ok. Isso, pela inglesa, só que em busca velocidade quem real. também? Ele para na frente do de vermelho também. Pênalti está confirmado, ok? Calma. Ele vai checar toda a situação. Se essa daqui, ó, se essa ação desse jogador impacta o defensor. Vamos ver se essa ação aqui, se ele se protege ou se ele bota a mão. Tá? Entender se ele busca o jogador de vermelho também aí, Caio. Tá. Volta. Solta Ok, desde o novamente, início. tá? Desde o Pra início. vocês, essa ação desse jogador de ficar parado aqui, ele vai de frente e depois impacta esse jogador de prosseguir pra jogada e poder se defender melhor nessa ação? Não, Marilo. Ok? Cara, quem busca aí é o jogador de verde que busca de vermelho, não é? Ok, André. Lá tem a mão de apoio. O jogador de vermelho tá correndo, o jogador de O verde que o parado. vermelho tem como fazer? Ele vai desviar ou vai parar? Ok. Ele para e tem um contato pra mim, tá? Que é buscado pelo jogador de É, exatamente. O vermelho tá correndo pro ataque e o verde parado ali, buscando o vermelho. Ele se desloca no caminho do vermelho. Eles aqui no jogo falam que é ok o pênalti, mas quer a falta antes, tá? Do Pedro. O Wilton, já foi checado duas possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque. E depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor. O penal está confirmado, tá? O jogador defensor se coloca na frente do jogador atacante, que vai só se desvencilhar dele. Acabam trombando e ele deixa o corpo cair, tá bom? E depois ele comete o penal pisando no pé dentro da área. O penal está confirmado, ok? Olha a área pra voltar. Olha a área. A gente abraça a tese principal, que é um horror a arbitragem no Brasil. Exato. E ela interfere dramaticamente em qualquer jogo e em qualquer resultado. Pra Então é o qualquer seguinte, time, né? quem quiser levar para o lado apenas clubista, tem todo direito. Mas não é isso que a gente está debatendo aqui, porque assim, por um mínimo de coerência, é preciso lembrar o que aconteceu 2 semanas atrás. Exatamente. Né? E não dá para ser tão volúvel assim. Quando é a nosso favor, está tudo bem. Quando não é, está errado. Tal. É isso, o torcedor que quiser ir por esse caminho, eu lamento profundamente, porque é só de acordo com aquilo que o beneficia. Se é beneficiado, está tudo certo. Quando não é,
tá tudo errado, é complô. A arbitragem é ruim, é isso que a gente está discutindo aqui. Não dá. A escolha do árbitro já é uma escolha de quem não quer ajudar o jogo. Você olha e fala, não vai dar certo. Né? A gente sabe quem é quem. Sim. Se bem que não tem aquele... Me diga o nome do cara ideal para este confronto. Ele também não existe. Né? Ele não nasceu ainda. Nesta geração não tem. Agora, o que me impressiona é o VAR. Porque é um lance de intervenção, o primeiro lance, é uma intervenção direta do jogador que sofre a falta. Ele cabeceia a bola, ele é empurrado. Porque o adversário tem ele tem o interesse, ele tem a ação, né? Ele tem o movimento. Então, assim, ele quis fazer a falta e a falta gera uma interferência brutal no lance. Então, é pênalti. O VAR estava onde naquele momento? É isso que a gente questiona. Se fosse a favor do Palmeiras, como a gente falou semana passada, onde é que estava o VAR naquele lance do Palmeiras com São Paulo e era contra o Palmeiras? Que deu um rebu durante a semana. Então, o que nós estamos falando é de uma arbitragem completamente sem estrutura, sem coordenação, perdida, sem instruções corretas. Então, é isso. Isso aqui tá bom. É o jogo, infelizmente, cada jogo nós vamos ter que conviver com isso. Mas da mesma forma que a gente criticou veementemente a omissão do VAR no lance do pênalti em São Paulo e Palmeiras, no lance da possível expulsão do Andréas Pereira, que houve muita gente que mudou de opinião depois do áudio do VAR sobre aquele lance, e eu continuo entendendo que o Andréas Pereira tinha que ter sido expulso. Sim, muito expulso. Porque a gigantesca maioria dos pisões em tornozelo é acidental. Sim. Então, o do Andréas Pereira foi bastante acidental. Você é punido por não ter o devido cuidado. Ele chega atrasado. Nem sei se seria excesso, né? Eu nem sei se seria possível tirar o pé. Mas pé no tornozelo, pisão, é vermelho e acabou. Para baixo. Né? Então, esse lance não é diferente da gigantesca maioria dos outros. Então, da mesma maneira que a gente criticou o VAR por não ter chamado o árbitro, por não ter gritado, só se grita na cabine do VAR. Sim. É uma loucura, parece que está todo mundo ali discutindo e com, sei lá, com medo de algum explosivo acabar com tudo, porque é uma pressa. Parece que tem tempo, né? Quase uma mesa redonda. Soltaram o pino. Soltaram o pino. E não ali. terem chamado o árbitro de São Paulo e Palmeiras com a urgência necessária, nem que alguém tivesse que descer lá, mesmo a cabine não é no estádio, mas se alguém fosse lá puxar o cara, tinham que ter feito isso. Os lances pedem isso. O VAR existe para esse tipo de lance. Em São Paulo e Palmeiras, o pênalti e a possível expulsão. Existe para os lances que aconteceram hoje. E é a mesma coisa. E a pergunta é, o Palmeiras vai pedir o áudio do VAR como no lance, como ocorreu com o São Paulo talvez semana peça passada? Agora, né? Embora tenha dito que não vai pedir, mas talvez peça. Seria interessante. Mas veja como as coisas mudam, né? Por isso, é isso que a gente está querendo mostrar para o torcedor, se é que existe ainda alguém equilibrado nessa situação, que é a mesma situação que beneficiou o Palmeiras na 2 semanas, foi a situação que prejudicou o Palmeiras. Exato. Então, assim, falar em numa orquestração... Esquema. O que existe é um esquema. Existe sim um esquema, que é uma arbitragem péssima. Isso. Não é algo... É um horror. O esquema da arbitragem é esse. E ninguém quer mudar isso. E depois o áudio do VAR Mengo. Depois que você escutar o áudio, a gente comenta, rapaziada. Direto na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar, também pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda. Para com esse empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes. Calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar. Pode ficar tranquilo. Ok, solte velocidade. Não vai ter. Agora sim, não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Já vem, tá re... Vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem 2 braços na costa, os 2 braços dele tá estendido e não faz a flexão com o impacto para empurrão. Aqui. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito desse jogo, né? Desse assalto que o Palmeiras sofreu lá no Maracanã.
Muito se falou sobre o jogo contra o São Paulo, tá? É verdade que foi pênalti do menino Naan, foi porque sem querer também é falta. Isso aí a gente concordou, tá? O lance com o Andréas já foi outra questão. O Andréas estava com a bola dominada. Mas a gente está aqui para falar desse jogo de ontem, tá? Fica bem claro, o VAR não quer ver o que está aparecendo, ele está brigando com a imagem. Ele fala que o Jorginho estava com as mãos ali como uma referência. Mas é tão simples você ver a imagem que o Jorginho nem salta, ele nem tenta a bola, ele estava com as duas mãos nas costas do Gustavo Gomes para referência de quê? Se ele nem salta, ele nem pulou, ele nem teve intenção da bola. Tá nítido ali que o Gustavo Gomes não conseguiu fazer a cabeçada correta porque foi empurrado. Cara, se os dois tivessem pulado juntos ali para tentar, só que o Jorginho viu que marcou errado, o Gustavo Gomes tomou a frente dele e ia cabecear, provavelmente faria um gol ali, cara. Que o Gustavo Gomes a gente já sabe que é o nosso zagueiro artilheiro. E aí o Varmengo briga com a imagem, falando que o cara usou de referência, a mão foi só uma referência, o cara nem pulou, irmão, nem na bola ele foi, só foi no corpo do Gomes. Então é escancarado, aos 2 minutos, o Flamengo já foi beneficiado, poderia mudar a característica do jogo? Poderia, com certeza. Tira o mérito, o Flamengo, cara, foi muito bem nos erros do Palmeiras. A grande verdade é essa, que o Palmeiras dominou o jogo, só que não conseguiu ser tão efetivo. Claro que a gente tem que lembrar que o Flamengo tem a melhor defesa do Brasileirão. Méritos ao Flamengo, que não deu muito espaço para o Palmeiras trabalhar. Mas seria totalmente diferente a gente com um pênalti ali, convertendo ou não, tudo bem, tem essas possibilidades. Agora, com 2 minutos, você já começa errando no jogo? 2 minutos? E aí tiveram os erros de marcação do Palmeiras, sim, saiu o gol do Arrascaeta. Agora, o segundo gol, que foi no pênalti, 2 faltas na origem. 2 faltas na origem da jogada. Contra o Vitor Roque, o cara abraçou e depois jogou ele de qualquer jeito, rapaziada. É o que eu falei sobre o primeiro lance. É brigar com a imagem. Só que ali eles quiseram fazer o quê? Como tomou a posse de bola e chutou, tocou essa bola para trás, eles meio que estão desconsiderando a falta para cima do Vitor Roque. Porque aí não foi da sequência. A sequência vai ser daquele toque para frente em diante. Como a bola foi tocada para trás, não consideraram. Tá bom. E aí falam que o Fux que foi ao encontro do Pedro. Tá. E aí, se alguém tiver no teu caminho durante o jogo, ele tiver no teu caminho ou se colocar na sua frente, aí você chega e empurra, tá tranquilo. Mas porque foi ele que entrou na minha frente? É assim que funciona o futebol agora? Do mesmo jeito que a gente falou que o Alan escorregou, mas realmente é pênalti porque atrapalhou o jogador ali. Foi sem querer, mas sem querer também é falta. E agora você falar, não, que o Fux foi pra frente dele. Tá bom. Qual era dele? Desviar, parar. Porque a marcação é isso. Se não, meu irmão, se você não puder marcar o cara, só que a marcação ele vem e empurra o Fux com as 2 mãos. Então, rapaziada, a gente sabe que o Palmeiras teve as falhas, Aníbal Moreno falhou. Enfim, acabou saindo no segundo tempo. Eu acho até que demorou a sair.
A gente sabe que teve as falhas. O Bruno Fux teve falha também. Aquele primeiro gol, o Bruno Fux, ele não podia ter deixado o Pedro girar do jeito que girou. Enfim. E eu defendendo que ele deveria ser titular, depois eu fiquei arrependido, hein? Acho que talvez o Murilo teria mais carcaça para esse jogo, né? Acho que o Murilo teria mais carcaça para esse jogo. Mas o Palmeiras se apresentou bem. Não conseguiu fazer tanta coisa pela qualidade da zaga, da organização do Flamengo. O Flamengo, qualquer mole que você dá para eles, eles vão lá e vão fazer gol. Só que realmente ficou manchado pela arbitragem, cara. Ficou manchado. Bem nítido. Eles falaram que ficou manchada a virada para o São Paulo pela arbitragem. Rapaziada, nenhum dos gols teve polêmica de arbitragem. O Palmeiras fez 3 gols. Voltou para o segundo tempo totalmente diferente. A questão da possível expulsão do Andréas é discutível, porque o Andréas estava com a bola dominada. O jogador do São Paulo que deu um toquinho, acabou o pé dele saindo da bola e pegou ali na canela descendo. Então, é uma característica que existe na regra, quando o cara está com a bola dominada. Tá? O pênalti que o Alan cometeu, realmente, tudo bem. Agora, hoje, com 2 minutos, você vê essa vergonha. Sinceramente, eu concordo até com... Em certos momentos, a gente acaba se estressando tanto que fala, cara, igual o Neto. É melhor entregar a taça pro Flamengo, porque... Para ter um VAR mesmo. Os caras brigando com a imagem. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão de todos os dias, tá? Todo dia vai ter novidade aqui no canal. Tudo sobre o nosso Palmeiras. Se você puder também hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Sempre vou estar aqui procurando as informações para trazer em primeira mão aqui no seu canal Verdão todo dia. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.